Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos ver aqui a eleição para o novo presidente do Clube Associativo. Temos um novo presidente, do César Melo vai deixar o cargo, né? E quem é esse novo, vamos dizer assim, mandatário do Clube Associativo, que detém ali 10% das ações do Botafogo SAF? Vamos descobrir quem é ele. Tietê no Vasco, Marçal no Fluminense, e os nossos reservas continuam sendo motivo de desejo e sonhos calorosos de amor e paixão dos rivais. Hoje em dia, o Botafogo dispensa jogadores e os rivais se estapeiam brigando por eles, porque os nossos reservas são titulares absolutos em outros grandes clubes como São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Fluminense, Vasco e outros muito mais aí, times menores como Sport, Goiás e etc. Bom, temos mais o que? Temos aqui a situação do Arthur Jorge, como o pessoal do TNT Esportes, o VSR, o Jorge Igor analisam a postura dele e muito mais, pessoal. Vamos começar aqui o vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, R$3, R$5. Ajuda demais a sua assinatura com valores simbólicos que custam menos que um refrigerante na rua hoje em dia. Você tem uma chance de ajudar muito o canal a fazer um bom serviço, manter esse serviço de qualidade para vocês todos os dias. Dito isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Falar do meu Fogão, que já está em busca da contratação de um espanhol que atua no meio-campo. Vamos ver. O scout do Botafogo tem um novo nome no radar. É o espanhol Iker Muniain. O jogador de 31 anos está no San Lorenzo e é um dos maiores ídolos da história do Athletic Bilbao. O meia tem características parecidas com Eduardo, que está de saída do Alvinegro. O jogador veio nesta temporada para o futebol sul-americano e marcou 3 gols e deu uma assistência em 12 jogos com o San Lorenzo no último campeonato argentino. Mesmo sendo um dos destaques da equipe e com contrato até o final de 2025, o San Lorenzo vive uma crise financeira que poderia facilitar o negócio. O planejamento da próxima temporada tem sido feito com cautela e contando com a permanência do técnico Arthur Jorge, que segue recebendo sondagens do futebol árabe. Vamos dar um crédito aqui para quem é o dono do drone, né? Isso não é oficial, tá bom? Não é uma informação oficial do Botafogo. O Botafogo ainda não falou desse jogador. Isso é uma informação do Globo.com, né? Quem é? É a Jéssica? Quem é o Serginho? Lá tem um monte de gente boa. Por Giba Pérez. Foi o Giba, outro querido. O Giba também tem uns drones poderosíssimos, um garoto responsável nas suas apurações. Então esse drone aí é do GE. Esse tempo de especulações, eu sempre falo isso, gente. E aí eu trabalho diretamente com caras assim super experientes em drones, em falar que tá vindo um nome sem o clube falar, porque o clube é o último a dizer, hein, Vene Casagrande? A gente tem que ter cuidado, porque tem muito tchá-tchá-tchá, né? Muito caça-clique, gente que fala nome assim, a moda do baralho, só pra realmente a gente ficar, porque tá todo mundo, quem vem, quem não vem, quem vai sair. Então, importante a gente saber de onde está vindo, né? E a gente sempre, quando não é drone dos meninos, a gente fala que a fonte está aí. Mas nesse caso aí dá para confiar na fonte. Claro que dá. Giba Pérez e Sérgio Santana assinaram a matéria do interesse Giba, do Botafogo. 2 feras, Giba e Serginho. Vene, conhece esse jogador, ou Conheço. Outra coisa para deixar importante. Me fala, é para eu ficar feliz? Vai ficar feliz, é uma boa. Ele tem 31 anos, era do Athletic Bilbao, jogou, é o jogador que mais vestiu a camisa do Athletic Bilbao e foi depois para o San Lorenzo da Argentina, o que pode causar uma certa estranheza. Mas o cara jogava na Europa, na Espanha e veio para a Argentina. Ele tinha um desejo, ele admira a torcida argentina, o fanatismo do argentino. E ele tem muitos jogadores na Europa que tem, né, essa curiosidade de jogar no futebol sul-americano. Ele, nesse caso, é um deles, um cara que atua como um camisa 10, mais centralizado. Seria uma reposição para o Eduardo. O Almada e o Eduardo, que era o substituto que fazia essa ligação aí, meio campo, ataque. Talvez as características mais parecidas com o Eduardo, que chega um pouco mais na área, pode até atuar ali como um falso 9. Está vendo aí imagens dele, foi muito bem no Athletic Bilbao e pelo San Lorenzo, chegou no meio do ano, atuou aí meia temporada, mas tem bons números também no campeonato argentino. Quando o Botafogo mostra interesse, eu já imagino que o cara é bola, porque o scout do Botafogo
é bem certeiro. Outra coisa em relação ao que o torcedor às vezes não entende, né? Pô, a negociação não foi pra frente. Ah, mas então o site errou e inventou. Não, gente, eles estão dizendo que o Botafogo tem interesse. Agora, se vai concretizar, aí é uma outra história. A gente dá o crédito, sabe que o pessoal é sério, do GE, o Gibo, o Sérgio, mas o interesse, a gente vai acreditar que existe. Se vem, é outra história. E até que hoje, como a gente tá cada vez mais se aperfeiçoando, a gente sempre tivemos uma escola boa de jornalismo no Brasil, né? Mas a gente tem, cada vez, por conta da nossa facilidade de comunicar, que a gente tem um celular hoje, antigamente a gente esperava um jornal no dia seguinte, a gente esperava passar no programa como o nosso, da hora do almoço, hoje em 1 minuto pisca no seu celular. Então, por essa facilidade, dessa rapidez, a gente consegue, e eu falo a gente comunicadores, entregar até uma negociação ponto a ponto, né, Vene? Dá pra fazer tempo real da negociação. Tempo real. Só que às vezes ela não acontece, não quer dizer que o jornalista errou. Quer dizer que não aconteceu, Vene. Conversou. Não vou. Então tá, beijo, benção, vai lá para outro time. Mas a conversa aconteceu. O Giba e o Serginho dizem que há um interesse do Botafogo. Há um interesse. Flávio traz de forma perfeita, ô Vene, que quando a gente fica sabendo que há um interesse, é porque o cara é bom. Porque o scout do Botafogo dificilmente erra, traz peças realmente que estão em algum lugar do mercado que a gente não imagina que esteja. Eu não sei como é que esses homens conseguem ver tanta gente boa por aí, mas já é uma sinalização. Vamos lembrar aqui, Vene, já é um drone seu que o Eduardo vai pro Cruzeiro. Ele assina dia 2, se não me engano. Tem mais algum drone de quem tá de saída? O Marçal, no seu último jogo, ele já verbaliza que o contrato acaba. Que né? o contrato também acaba. Tá de saída. Não deve... Tietê também tá de saída. Você vai ficar triste, né? Ficou, já mudou até a expressão da Fernanda. Tietê tá de saída também. Mas quem? Olha, que eu tenho de cabeça, mas ninguém. Pablo tá de saída, tá sendo devolvido ao Flamengo. Inclusive, assim, o Pablo foi um erro da gestão no Botafogo na contratação. Pra gente mostrar aqui que também não acerta sempre. Sim, é verdade. 99%. Né? Não, de 10 contratações, eu acredito que 8 Mas ele apresentou acerto. problemas clínicos de forma repetitiva. Mas, gente, isso aí já era notório. Eu falei aqui na época, eu falei, é um erro contratar o Pablo pelo histórico dele de lesões musculares, e foi por conta disso, inclusive, que ele não jogou lá no Botafogo. E sobre essa possibilidade de contratação, muita gente, eu vi isso nas redes sociais, muita gente questionando como é que vai contratar um jogador sem saber se o Arthur Jorge fica. Esse é o bacana da diretoria e do scout. É por entender que um jogador ele pode agregar independentemente do treinador, pelo estilo de jogo. Perfeito. Porque nem sempre o treinador, e isso o José Boto no Flamengo também já falou em várias outras oportunidades, que não é o treinador que tem que decidir quais jogadores vão vir ou vão sair. Não, tem que ter um entendimento coletivo. E já entendemos que no Botafogo não funciona desse jeito. A gente Sim, teve, por exemplo, scout. com o Luiz Castro, algumas peças como o Lucas Fernandes, em que foram escolhas do Luiz. Olha, eu queria esse jogador. Mas a montagem toda da primeira leva ali da janela de 22, que é a primeira do John, já é o scout do Botafogo. Por exemplo, o volante Alan, na época que foi contratado pelo Flamengo, grande parte da diretoria não era a favor. Mas eles contrataram por quê? Porque o São Paulo ficou insistindo. Quer dizer que ele tá errado? Não, é porque eu acho que o Alan ainda vai acontecer com a camisa do Flamengo. O Pablo foi solicitação de um treinador, no caso, o Paulo Souza. Eu não sou a favor de diretoria aceitar todos os pedidos de um treinador, porque o treinador ele pode simplesmente, meter o pé e aí faz o quê com o elenco? A diretoria tem que montar também. Tem aqueles jogadores também que são unanimidades, né? São discutíveis. Quem não queria um Almada? Chega pra qualquer treinador. O rapaz acabou de botar aqui no Twitter. Almada, não quer o Luiz Henrique, não é um Almada? Então, no caso do Botafogo, muitas vezes o técnico aceita porque não tem nem discussão, não precisa nem consultar e discutir muito. Um Almada, um Luiz Henrique. O Igor Jesus, achei que foi um achado, porque estava lá na Arábia e deu super certo. Agora tem aqueles que você já tem quase a certeza que vai funcionar. A gente está falando de Marçal, né, o do Botafogo. O Flu, pode trazer meu leque, Pardal? Meu leque tá aí, meu leque? Mas sério que você vai ficar assim? Você tem Alex Telles e Cuiabano. Eu fico todo ano. Você não acostumou comigo ainda? Que eu me apego com eles e fico triste? Não, eu entendo pelo lado pessoal. Não é só o pessoal, é o esportivo também. Marçal, você tem baita lateral. três na mesma posição. Eu fico triste, gente. O povo... Eu vou me apegando, eu fico ciumada. Aí vai... Eu fico com ciúme. Rival, né? Eu fico com ciúme.
Aí, ó. Não tá aí o meu leque, gente. É o terceiro Olha, eu lateral vou do ter que Botafogo. ler. Ela tá lá inventando, é o terceiro. Eu vou ter que ler. O Flu também tá interessado no Marçal. Fluminense, gente. A informação foi divulgada, vamos dar o crédito aí pro pessoal, pra garotada do perfil Jornada 1902. E com a saída do Diogo Barbosa, o lateral esquerdo, se tornou uma das prioridades do time do Fluminense, né? O jogador tem contrato com o Botafogo até o final do ano, já falamos aqui sobre ele em relação à própria fala do jogador, né? Em relação a ele falou, ó, meu contrato tá encerrando, o que a gente estava entendendo aqui não ia continuar, e aí não teve uma conversa, eu não sei o que acontece, mas que ele deixou isso bem nítido, de que não ia seguir, né? Aí pode tocar essa música. Não disse. Mas teoricamente, Flavinho, você vai concordar comigo. Vamos lá, hoje ele é terceiro lateral esquerdo do Botafogo. Depende. Não, tudo bem, que seja a segunda opção. Depende. Não é titular. Sabe por quê? Porque o Botafogo chega num nível de tanta qualidade que quando ele quer um jogo do Palmeiras parar o Estevão, ele bota o Marçal. É marcador, né? Quando ele tem um jogo que ele precisa de um volume de um cara que pisa na área, ele bota o Cuiabano. Mas a gente sabe que o 0-1 é o Telles. Mas talvez o Chegou poder de marcação ele seja o melhor marcador ele dos é três. O melhor. Tanto é que ele jogou de zagueiro aí recentemente. Jogou de zagueiro. Mas supondo que, beleza, ele sai do Botafogo e vai pro Fluminense. Teoricamente, ele chega no Fluminense para ser titular. Ou seja, o Fluminense, entre aspas, enfraquecido. Porque se hoje ele é terceira opção no Botafogo discordo. E ele é titular do Fluminense, eu acho. Eu discordo. Eu acho que pro Fluminense a gente tem que era melhor manter o Diogo Barbosa, não? O poder de compra do Botafogo e de negociação é bem diferente do Fluminense. O Fluminense não pode ir ao mercado e escolher o melhor lateral esquerdo que tem por aí. Ele tem que pegar uma oportunidade num cara que vem de graça. Mas não era melhor não manter tem o poder Diogo pra Barbosa? tirar alguém do time. Não era melhor manter o Diogo Barbosa? Eu sou mais o Marçal. Pô, desculpa, Vene, os dois são muito bons laterais. Eu já tive os dois no meu time, tá? É ruim, não, eu já tive os dois, o Diogo e o Marçal. Os dois são muito bons. O Marçal, vocês estão esquecendo da qualidade dele. Não, é porque eu tô levando em consideração. Ele teve uma lesão nesse ano de novo, mas ele agora depois que voltou da lesão, ele voltou jogando muita bola. É porque eu levo em consideração o ambiente. Paulo, o Diogo já estava ambientado. Entendo. Era um jogador que o Mano Menezes gostava. O Marçal, ele chega, embora ele já esteja no Rio de Janeiro. Não, tudo bem, mas é uma incógnita. Não, com certeza. Se não for o Messi Cristiano Ronaldo, é uma incógnita. Eu também acho isso. Eu entendo o seu lado, assim, tipo, se você já tem um cara, por que você vai investir em outro se talvez financeiramente seria parecido, né? Eu não sei o motivo e a saída do Diogo. Às vezes você sabe. O Fortaleza ofereceu um salário superior e às vezes também tem a vontade não dá pra segurar, O Fortaleza ofereceu mais. O cara quer ir pra ganhar mais, natural. Mas olha, tudo posso certo. dizer? E aí o Fluminense libera o jogador porque não vai equiparar o salário. De cadeira eu falo, tá? Saindo o Diogo, entrando o Marçal, tecnicamente, nada vai mudar pro Flu. Acho que o Marçal torcida tá do Fluminense, acima. se isso mas realmente fisicamente for muda. concretizado... Porque o Marçal ele não aguenta o ritmo de jogo que a temporada exige aqui dele. 23, todos os anos, em algum momento, ele realmente não aguentou a temporada. Mas isso não é culpa dele. Não, isso não é aí de jeito nenhum. Muito mais do futebol brasileiro. Mas o tempo em que ele se propõe a jogar, que é muito maior do que o tempo em que ele não joga, isso é o que eu posso dizer pelo Botafogo, ele é um jogador com muita capacidade. Muita experiência, muita qualidade, inteligente. Eu sou muito fã do futebol do Marçal. Eu falo que o Marçal Prime, né, que foi o Marçal de 2022, que na minha opinião, naquela janela, tudo que se viu, ele foi o melhor jogador daquela janela, naquele ano, em 22. Foi muito bem quando chegou. Ele jogou muita bola. Em 2023, ele também joga muita bola e no final ele tem uma lesão. E aí também todo mundo foi patinando, né, mas ele estava lesionado, ele não participa dos últimos jogos. E esse ano, depois da lesão, ele entra. No jogo do Palmeiras, parou o Estevão. Ele foi importante. No jogo do São Paulo, que foi pro pênalti, ele foi muito importante ali pra segurar o jogo, pra marcação. O São Paulo tava crescendo. E ele ainda tem aquele negócio com o Rafinha ali, em que ele segura o jogo, segura o tempo. Mas assim, além disso, tecnicamente, ele, né, é um jogador com muita qualidade. E ainda tem essa versatilidade. No último jogo do Botafogo, ele entrou de zagueiro e foi bem, assim. Esse cara, o tricolor... Eu acho que o melhor de tudo nessa história toda é que o Fluminense não vai fazer investimento para contratar. Não. É isso, é um jogador de graça. Boa um jogador que vem de oportunidade. graça. O Fluminense não tem poder econômico, comparado com o Botafogo, para tirar um jogador de alguém. O Fluminense, ele vai pescando no mercado esse modelo. Quem está em fim de contrato? Quem vem sem só acertar o salário? O Marçal está dentro dessas características. E é um cara de grupo. É o que o Fluminense pode fazer. E é um cara, Vene, de grupo pra caramba. Então, assim, ele chega no lugar, uma tem uma liderança. É um cara bacana, que tem um bom relacionamento. Né? Nas entrevistas, enfim.
e já está ambientado ao Rio de Janeiro. Também é outro ponto que ajuda também. Eu não quero mais falar sobre isso. Botafogo. Posso pular, então? Não. Campeão Libertadores, brasileiro, não precisa de nada. O Botafogo, como perdeu Eduardo e Almada, eu acho que essa posição de meia do Botafogo, ela é uma posição que fica aí uma lacuna em um grupo que é muito bom, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, mas essas duas saídas de Eduardo e principalmente do Almada, eu acho que meia o Botafogo pode pensar com carinho. E talvez um zagueiro reserva, né? Também. O Adriano tá saindo. O Adriano tá saindo, né? Pratos, tem time que tem tanto, time não, que tem tão pouco. Não, mas aí você vai de acordo com o que o time tem hoje, né? Aí até dá dor de cotovelo pra mim. Zagueiro, eu entendi. Porque eu fico pensando em quem não tem nada, né? Quase nada. Nem técnico. Nem treinador, tem treinador, não tem time, não tem nada. Eu entendo. Obrigado. Zagueiro e meia. Pra mim, sim. O Tiquinho tá saindo fora, né? Então, talvez precise de um não se sabe. A gente tá falando de acordo com um cenário que já conhecido. Talvez tenha que colocar na lista técnico. Talvez se o Arthur Jorge com esse papo de Arrayan. Provavelmente vai. Esse papo de Arrayan, o Arthur Jorge sai, vai precisar de técnico. A gente não o sabe. Cenário atual é esse. Não sabe quantos jogadores vão permanecer desse time, né? Se o técnico fica, se outros podem sair, né? Aí no meio, Luiz Henrique vai sair, vai ficar. Claro, aí muda completamente. Então, assim, a gente está falando com o que já saiu, né? O que tem de concreto hoje. O que tem de concreto hoje, acho que são essas as grandes carências. Mas, porque, por exemplo, saiu o Tiquinho, talvez seja bom trazer um centroavante para a reserva. Mas, mal ou bem, muitas vezes jogou ali o Júnior Santos. Sim. Então você pode pensar que, já tenho aqui o Júnior Santos. Mas imaginando que é uma temporada muito puxada, o Botafogo vai ter Supercopa, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores da América, Mundial de Clubes no meio do ano. É uma temporada puxadíssima. Então, mas esses dois primeiros que você falou, isso aí resolve em 4 jogos. Isso aí não é temporada puxada. Isso daí, resolve um domingo, outro resolve uma quarta e outra quarta. Acabou. Sim, mas Copa e Supercopa? Se você somar isso a todos os outros jogos que você já tem... É mais um foco, é mais um desgaste. Quantos jogos foram esse ano? Desgaste físico. 75. 70 e tantos. Vai pular para os 90 jogos. Você tem que ter 3 opções por posição. Opa! Tem que ter. Mas aí vamos. Para encarar uma temporada dessa com exigência. Aí vai faltar coluna aqui. Não, aí vai faltar linha, Prates. Vai faltar para o jogador para os outros times, Eugênio. Porque aí se você coloca. Não é isso. Por exemplo, tem mais o Botafogo, 19, a gente está falando aqui. Teve esse ano Igor Jesus, Tiquinho e Júnior Santos, que poderiam ser. Então, 3 opções na posição. Se saiu o Tiquinho, eu imaginei o que você falou. Igor Jesus e Júnior Santos. Está colocando. O Júnior Santos, ele é, teoricamente, de origem um jogador de lado, mas que ele evoluiu para ser um jogador centralizado. E um cara que, por exemplo, se lesionou nesse ano. Sim. Então, assim, você imaginando também possíveis lesões. Contar que vai ter lesão, porque sempre tem. Isso aí é do futebol. Pra gente fechar aqui o assunto Botafogo e já chamar o nosso Sai do Muro, eu fiz a pergunta lá se de repente seria a pior perda, né? O Arthur Jorge, né? Só que tem outros jogadores também que são cobiçados, fizeram uma excelente temporada, né? Isso que estão dizendo. Se eu não me engano, uma das publicações europeias dizia que se o Arthur Jorge fosse pro Arrayan, o primeiro pedido dele seria o Savarino. Isso. Pro Arrayan pagar o que fosse pelo Savarino. O Arrayan é o suposto time do Abel Ferreira? Não, é o do... o suposto time era o Alçade. O Arrayan é o do Roger Guedes. Tá. E aí nós temos os números aí dos jogadores. O Luiz Henrique, 55 jogos, 14 gols, 12 assistências. Almada, 26 jogos, 3 gols, 2 assistências. O Savarino, 55 jogos, 14 gols, 12 assistências. E o Igor Jesus com 31 jogos, 8 gols e 6 assistências. E aí dá pra perceber, vocês estão falando que ele é muito bom e tal. Quantos gols fez o Arthur Jorge? Não tenho nenhum assistência. Mas ganhou 2 títulos. Comandou o time em 2 títulos. 2 títulos, 31, então era 55 jogos pro Arthur Jorge. Dessa aí que a galera separou nossa produção, qual que seria de fato a pior perda? O Almada de fato já pelo ano fora, né? Eu acho que no campo Savarino. Sim, no campo Savarino, apesar de também entender que o Luiz Henrique é um diferencial técnico que você não encontra no futebol brasileiro, né? E o Almada acho que é mais ou menos na mesma linha. Jesus começou muito bem, mas caiu bastante. Só que o Luiz foi mais impactante até do que o Almada. Eu não quero minimizar em hipótese alguma a importância do Arthur Jorge para o projeto do Botafogo, entendam, em hipótese alguma. Mas o projeto do Botafogo, ele tá claro que ele pode ser tocado sem o Arthur Jorge. Pode. O Botafogo pode conseguir um outro nome no mercado. O Botafogo hoje não está numa situação de 5 anos atrás. Meu Deus, o Arthur Jorge foi embora, o mundo acabou. Não. Ele de fato fez um grande trabalho. Mas eu acho que as peças, né, que se encaixaram muito bem, eu acho que o Botafogo conseguiu captar nomes no mercado
ou gastando muito, né, em alguns casos, ou na base do scout, com um investimento mais pontual e mais conservador e que deram super certo, trouxeram uma relação custo-benefício excelente, eu acho que ali é que está o X da questão. Quem está no mercado aí é muito bom é a Conceição, né? Sérgio Conceição, ex-Porto. Tá no mercado, né? Tá no mercado. Assim, eu acho em tese mais fácil o Botafogo encontrar um treinador com o perfil do Arthur Jorge. O Botafogo não foi buscar um cara consagrado, né? Sim. O Botafogo foi buscar um cara jovem, num clube médio do futebol português e tal, fez uma aposta ali, um estilo de jogo, 4 atacantes, aquela coisa toda, um perfil interessante que foi mapeado pelo scout. Agressivo, de correr a riscos. Mas eu acho que é, em tese, mais fácil você buscar um profissional como esse, até na prateleira de carreira e salarial, do que você achar um Savarino que chegue para resolver. Alguma chance do Botafogo voltar no Luiz Castro? Que também está desempregado? Acho que não. Está desempregado também. Acho que a condução, inclusive o Arthur Jorge, aquele exemplo lá dizendo que era como se ele fosse da família e fosse buscar, né? Ele chegou a citar, não, tem gente que da família sai, vai trabalhar no Japão e volta pro melhor da família, sendo que ele está vindo embora do clube. Isso aí pra mim é, desculpa, imperdoável. Ainda mais depois do que aconteceu. Isso pra mim é uma maluquice. A gente tem que lembrar, o Palmeiras foi buscar o Abel no PAOK, o Botafogo foi buscar o Arthur Jorge no Braga. Você pode achar outro profissional em clubes desse tamanho. Eles não tiraram nenhum deles da elite europeia, não. Exatamente. Então, assim, você achar e colocar. Eu acho que o Arthur Jorge tem um ponto importantíssimo, que acho que foi pouco valorizado, que foi, na hora que a coisa podia desandar, o Arthur Jorge entendeu, sem ter estado no Botafogo em 23, ele entendeu qual era o X da questão e ele amarrou a coisa para a coisa não desandar. A entrevista coletiva que ele convoca na segunda-feira, que não estava planejada, há quanto tempo a gente não tem uma entrevista de treinador prévia de jogo? Ali ele deu o chamado all-in, tá? Ali ele trouxe, ele deu all-in para não deixar os jogadores se contaminarem e não deixar o externo contaminar. O Botafogo que entra no Allianz Parque para atropelar o Palmeiras tem muito da postura do Arthur Jorge. Ali ele foi líder. Ali ele falou, eu vou trazer para mim. Ali ele foi líder, ele foi psicólogo ali. Ele foi chamou toda a resposta ele chamou toda a resposta. Poderia ter dado errado, mas o Botafogo entrou em campo do jeito que entrou com o Allianz Parque por causa dessa postura. E isso ele entendeu. Então, acho que quem está hoje no Botafogo, acho que vai entender, e acho que os próprios jogadores hoje já estão com outra casca, mas essa participação do Arthur Jorge, e eu estou falando porque conversei com pessoas que estão dentro do Botafogo, então não eu tinha essa opinião e validado com pessoas que estão dentro, que fizeram parte. Essa postura dele, porque o jogo contra o Vitória foi muito ruim, não pelo resultado, mas de postura. Diferente do jogo com o Cuiabá. O jogo com o Cuiabá, o Botafogo amassou o Cuiabá, a bola não entrou. Beleza, acontece, não foi o primeiro. O Cuiabá tinha o mesmo jogador caiu 7 vezes no campo. Exatamente, não foi o primeiro e também faz parte, vai acontecer, ano que vem vai acontecer com algum clube. Mas então, assim, o jogo contra o Vitória, o Botafogo foi diferente. O jogo do Botafogo tem problemas ali, acho que talvez de confiança. O Arthur Jorge amarrou isso e falou, isso não vai acontecer. Então esse papel dele foi muito importante, muito importante. Isso tem que ser muito valorizado, dito por pessoas que estão dentro do vestiário. Mas você não pode ficar refém dele. Mas lógico, você não vai poder ficar refém. Exatamente. Eu acho que gente, e tá ok, e tá legal. Se ele quer ir embora, tá legal. Paga a multa e vai embora. Paga a multa e vai embora, irmão. É isso. A vida vai dar. O Botafogo já passou por tanta coisa com o outro lá, então assim, esse agora só não vem vender a narrativa de que estou saindo porque não fui valorizado. Isso daí eu não é. Porque não teve nem tempo hábil do Botafogo puxar uma reunião com ele. Isso aí é a única coisa. O único senão até aqui do Arthur Jorge, acho que é isso. Pra fechar, Ricardinho. É só isso. Arthur, eu só queria ganhar a premiação que você ganhou do Brasileiro e da Liberta. Eu não precisava nem de aumento. Tá bom já, né? Resolvia legal, né? O Botafogo tem um novo presidente no Associativo Esportes Olímpicos. Trata-se do empresário João Paulo Magalhães. Ele venceu a eleição hoje e vai assumir o ano que vem no Botafogo, vai ficar no quadriênio 2025 a 2028. A eleição teve ali 987 sócios proprietários votando, um comparecimento de aproximadamente 64% daqueles que poderiam votar, já que o colégio eleitoral do Botafogo hoje é de 1.532 votos. O João Paulo venceu com 573 votos contra 399 de Vinícius Assunção. Você teve 5 votos brancos e 10 nulos. Ele, que terá como seu vice
o André Silva, que foi vice-presidente de futebol nos anos de 2010 e era um personagem que era muito admirado pelos jogadores, tanto é que até mesmo algumas entrevistas que já fiz, você sempre via e ouvia elogios, né, de pessoas que trabalhavam no nosso clube ao André Silva, que sempre foi bastante elogiado pelos ex-jogadores do Botafogo como um cara que às vezes colocava do seu próprio bolso para ajudar o Botafogo à época, que eles agora façam um grande mandato, explicando para os amigos aqui do canal do TF que não entendem bem como que funciona hoje a administração do clube. O pessoal, agora o João Paulo Magalhães, que é o novo presidente, ele vai ser o responsável pela parte do social, né, que é a sede de General Severiano, as outras sedes do Botafogo e dos esportes olímpicos, o basquete, uma tentativa de uma volta de vôlei, alô, vôlei do Botafogo, o Bruninho quer que Botafogo tenha um vôlei forte para você ter a possibilidade do grande jogador brasileiro vestir a nossa camisa, né? Montar um projeto de vôlei bem bacana. E você terá agora um novo presidente que tem que trabalhar com isso, né? Em relação à SAF, o trabalho do João Paulo Magalhães é realmente de apoio ao John Textor, de ajuda em relação ao empresário norte-americano, porque o social possui 10% da SAF, né? O John tem 90% e o Botafogo Associativo tem 10%. Então é importante que você tenha sempre essa boa relação entre o social e também o Botafogo SAF, a Botafogo SAF, que é comandada pelo John Textor. John Textor foi em suas redes sociais e disse o seguinte: parabéns, João Paulo. Agora parte de uma orgulhosa e gloriosa tradição de liderança, o passado, o presente e o futuro do nosso amado Botafogo. Sei que está à altura do desafio. Vamos continuar perseguindo títulos juntos. Então, até mesmo o John Textor, que não declarou apoio a ninguém oficialmente, colocou seus parabéns para o João Paulo Magalhães, que em sua primeira entrevista como presidente do Botafogo disse o seguinte, falando sobre o John Textor: tudo que puder fazer para apoiar o John e a SAF, eu farei. Sou um soldado do Botafogo e vou proteger o futebol do clube sempre. Estamos aqui para apoiar o John e o que mais o Botafogo precisar para conquistar mais títulos. Boa sorte para o João Paulo Magalhães. E o Tietê está acertado com o Vasco da Gama para a próxima temporada. O jogador que vestiu a nossa camisa 6 durante 3 anos, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vai para o nosso rival carioca, vai para o Cruz Maltino, que há algum tempo já conversa com ele, né? Já conversava com o Tietê, mas você não tinha ainda um acerto em relação ao jogador. Ele que está de férias no Rio de Janeiro, está curtindo ali com a sua família, vai continuar morando na cidade maravilhosa, mas dessa vez vai para a equipe do Pedrinho, né? Vai vestir a camisa da Cruz de Malta. O Tietê, que não teria seu contrato renovado com o Botafogo, e aquele ponto, né? Eu acho que tudo tem um ciclo, né? Acho que o ciclo do Tietê chegou ao final, né? Acho que é um jogador que hoje não tinha a intensidade que a gente precisava. Via muito bem o Tietê como um lateral direito. Acho que como lateral direito poderia ser um jogador bastante útil para o nosso clube. E como meio campo eu via já o Tietê um pouco defasado com aquilo que o Botafogo quer, com intensidade, marcação forte. E ele já não tinha tanto esse vigor. Jogador de 32 anos, vai vestir a camisa do Vasco. Não sabemos ainda o período de contrato que ele terá com o Cruz Maltino. Claro, o Botafogo não vai receber nada por ser uma negociação. Jogador que estava livre no mercado, o famoso free agent. Então o Tietê será o jogador da equipe do Vasco da Gama. Como eu falo aqui no canal, todos os campeões pelo nosso clube, jogadores que respeitaram nossa camisa, merecem todo o apoio, todo o carinho e que o Tietê seja muito feliz na equipe do Vasco, menos contra a gente. E a camisa 6 do Botafogo está vaga. Desde 2022, a camisa que estava com o Tietê agora está vaga. Quem vocês acham que merece vestir a emblemática camisa 6 do nosso clube? Deixe também seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, o canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E o técnico da equipe do Lyon, o Pierre Saget, mostrou-se bem ali surpreso com as declarações do Thiago Almada, dizendo que viajará para a equipe do Lyon no dia 5 de janeiro. Ontem ele participou de um programa na ESPN do seu país e declarou ali ipsilitris que vai para o Lyon a partir do dia 5 de janeiro. O técnico do Lyon falou o seguinte: é bastante surpreendente que um jogador tome esse tipo de posição agora, mas acho que estava expressando um desejo mais do que uma informação oficial.
Thiago Almada possui qualidades semelhantes à do Ryan Cherki e do Said Benrahma. Ele poderia trazer um toque técnico interessante ao nosso jogo, o que seria uma boa notícia. Então, o técnico do Lyon ou desconversou realmente numa entrevista que aconteceu hoje lá na capital francesa, ou ele realmente não foi informado ainda pela sua direção de futebol que o Thiago Almada vai vestir a camisa do Lyon no próximo ano. Seria maravilhoso se o Lyon falasse assim, não vai, fica no Botafogo mais 6 meses, a gente não te quer nesse momento, fique lá, você não jogará tanto aqui. Seria maravilhoso Thiago Almada continuar no Botafogo, mas a intenção do jogador é vestir a camisa do Lyon, é jogar na Europa, acho que ele já colocou isso na sua mente, e a motivação dele, acho que foi até agora, né, ganhar Brasileiro e Libertadores. Eu creio que se ele ficasse mais um período aqui no Botafogo, mesmo com o Super Mundial, não sei se o foco do Almada seria gigantesco. Não sei mesmo. Ainda mais ele quer jogar no futebol europeu. É diferente do caso do Luiz Henrique, que é um jogador que quer jogar na Europa, mas está focado, pelo que ele mesmo falou, em jogar o Super Mundial. Cada caso é um caso, mas vamos ver no que vai acontecer. Mas o Thiago Almada ir para o Lyon, eu acho que é um desperdício. O Thiago Almada no futebol europeu tinha vaga em times bem mais fortes do que você teria em relação à equipe francesa do John Textor. Bom, pessoal, então é isso. Sobre o presidente, a gente viu aí no canal do TF. Link do canal do TF tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Cara, é só ele não atrapalhar a SAF. Não atrapalhando a SAF, deixando a SAF, o Textor fazer o trabalho dele direitinho, né? Tudo certo. Vai lá, cuida do basquete, cuida do remo, cuida dos esportes olímpicos do Botafogo, deixa o futebol com o Textor. Você tem que no máximo fiscalizar ali o trabalho do Textor e a gente fiscalizar o seu trabalho. De resto, cada um na sua aí e vamos seguir em frente. O Dorcésio fez um ótimo trabalho, siga o exemplo dele e mantenha a sua posição ali de coadjuvante no que diz respeito ao futebol. Futebol hoje em dia com o Textor e é só com isso que eu quero me preocupar. O Textor fazendo o trabalho dele. Mais nada. Pessoal, sobre o Muniain, estamos aí aguardando aí mais informações. O jogador gostou da proposta. Tem agora que o Botafogo convencer o São Lourenço a liberar por um valor aí, negociar esse valor. Ou então pagar a multa rescisória e tchau. Não deve ser muito alta, já que o tempo de contrato é pequeno. E o salário não é muito alto também, né? Na Argentina não pagam tão alto de salário. E é isso, cara. Com relação aos jogadores que podem ser vendidos ou já saíram do clube e tudo mais. Recapitulando os que já foram sondados. Hugo e Halter interessam ao Vitória. Eu venderia ou emprestaria os dois. Sem muita barreira para isso. Danilo não negociaria nem com o Santos, nem com o Fluminense, nem com Bahia, Fortaleza, nenhum deles. Tiquinho, idem, não negociaria. Tietê já foi pro Vasco, também terminou o contrato, foi de graça, estava livre no mercado. Marçal, também livre no mercado, pode ir pro Fluminense ou pro Grêmio, tá mais pro Fluminense. O Eduardo tá mais perto do Cruzeiro, mas o São Paulo também queria ele, outro tá livre no mercado também. Almada, Lyon. Pablo retorna ao Flamengo por empréstimo, do empréstimo que ele teve para cá. Romero até agora nada, não sei de nenhuma informação sobre o Romero, também tá livre no mercado. Eu acho que é só o Hugo, o Halter, o Carlos Alberto, Sport e Goiás querem o Carlos Alberto. Eu liberaria por um empréstimo com opção de compra. Acho que tem muita chance de fazer um bom sucesso um desses times. É um cara de velocidade, agressividade, busca jogo, é raçudo, né? E é iluminado, né? E eu acho que é isso, gente. As minhas opções são essas, as opiniões são essas. E Arthur Jorge, se ficar, ótimo, vou gostar muito de que ele fique. Sempre defendi o Arthur Jorge, mas não tô com nenhum tipo de sentimento de terra arrasada. Se ele sair, sei que o Botafogo encontrará outro grande técnico pro lugar dele. Pessoal, fico por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, temos a área de membros, 4 planos, valores simbólicos, e com esses valores simbólicos ajuda muito o canal aqui a fazer um bom serviço para vocês todos os dias, mantendo aqui todo esse maquinário, software, etc. que a gente usa para fazer o serviço para vocês. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.